Olá, combatente do Norte da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a troca de prisioneiros entre russos e ucranianos. Mas antes de iniciar, queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robson Farinaz, militar da Reserva da Marinha, e esse aqui é o Norte da Guerra, veículo de análises militares, estratégicas e geopolíticas feito por profissionais. Então você que está chegando agora, comente, compartilhe e dê o seu like. Dito tudo isso, vamos ao vídeo de hoje. Bom, os ucranianos e russos fizeram uma troca de 115 prisioneiros. Alguns prisioneiros ucranianos que estavam presos na Rússia, né? É gente aí desde a época de Mariupol, uma das primeiras batalhas importantes da guerra da Ucrânia, que já tem mais de 2 anos aí. Ao passo que a maior parte dos prisioneiros russos era gente que foi presa em Kursk. Aí a gente começa a fazer certos questionamentos, né? Porque as autoridades ucranianas, algumas autoridades tinham dito que tinham mais de 1.000 prisioneiros russos em Kursk. Se é isso, então seguraram a onda nessa troca. Só foram trocados 115 prisioneiros. A gente acredita que não foi além, não vai além disso a quantidade de prisioneiros que a Ucrânia detém da Rússia. Aliás, essa coisa de baixas é um negócio impressionante, porque todo dia eu vejo os dois lados divulgando. A Rússia divulga as baixas da Ucrânia e a Ucrânia divulga as baixas da Rússia. Ninguém divulga as respectivas baixas. A gente acaba perdendo um pouco a credibilidade em Pedro e em Paulo, né? Mas é o que se tem. Quem trabalha de forma séria com a análise da guerra da Ucrânia tem que ir tateando de um lado ou de outro. Eu falo sempre que não dá para acreditar em nada que a gente vê. Você precisa fazer aí o mosaico e tentar decifrar o que existe por trás da miríade de dados que chega para a gente. Mas tem alguns dados que a gente não consegue esconder, né? Então, por exemplo, eu estava vendo diversas fontes aí da Europa, principalmente, estão dizendo que a aposta ucraniana nos novos F-16, novos velhos, né, é a suíte eletrônica. Então essas aeronaves elas teriam a capacidade aí, alguma capacidade de guerra eletrônica, de defesa contra mísseis, né, e talvez de alguma capacidade de jamming e por aí vai. Mas é incerto ainda, a gente não sabe, não dá para ir muito além disso. Se especula que provavelmente os dinamarqueses forneceram seus pods de guerra eletrônico para os ucranianos. Eu acho que isso é uma possibilidade. Além de uma possibilidade, é uma necessidade, porque os F-16 ucranianos vão voar em né, num dos ambientes mais densamente permeados aí de emissores de guerra eletrônica do mundo. Então eles vão precisar ter uma suíte tanto para defesa quanto para ataque, bastante eficiente, né? Parece que a aposta dos ucranianos vai nesse sentido. Diversas fontes estão falando nisso aí. Os F-16 já estariam operando, a gente não sabe. Tem gente que fala que a Rússia já descobriu as bases. Eu acredito que até pode ser, mas eu não acho que a Ucrânia está usando apenas uma única base. Ela deve variar bastante. E eu tenho uma teoria, eu já falei diversas vezes em diversas lives aqui, que no começo a Ucrânia vai empregar esses F-16 com bastante cautela. Eles vão cumprir missões assim, só as missões que tem uma certeza muito grande de uma razoável dose de possibilidade de êxito, né? Mas depois, como vai passando o tempo, o pessoal vai se tornando mais autoconfiante, aí vão fazer missões mais arriscadas, vão acabar perdendo um avião. Eu acho que isso vai acabar acontecendo. Então, no começo agora, vão ficar bastante aí, né, no sapatinho, como a gente costuma dizer, e depois a coisa pode desandar. Essa é a tendência normal. Essa é a tendência normal de toda a guerra aí. Só que nós temos que lembrar o seguinte: estão acontecendo algumas coisas em paralelo, que vão alterando o cenário da guerra na Ucrânia e a gente nem sequer percebe, é quase imperceptível, mas vai acabar apresentando resultados mais cedo ou mais tarde. Uma delas é a exportação de nitrocelulose da China para a Rússia. Eu estava fazendo um levantamento aí, os chineses em 2022 eles exportaram 700 toneladas de nitrocelulose para a Rússia. Nitrocelulose, para quem não sabe, é a base da pólvora sem fumaça, né?
E em 2023, isso aí dobrou, foi de 700 para 1.300 toneladas, quase dobrou praticamente, né? Além do que, 90% dos microeletrônicos que a Rússia usa vem da China. Então, o que isso quer dizer? À medida que a China ela facilita as exportações para a Rússia, dificulta as exportações para a Europa, os Estados Unidos, seus aliados, Europa, etc., ela insere uma vantagem logística industrial a favor dos russos. Isso aí não tem como ser negado. É o pessoal falar, agora a Ucrânia vai entrar com um novo tipo de drone aí. O problema todo não é esse, que a Ucrânia vai fazer drones eficientes, eu não tenho nenhuma dúvida. A Ucrânia é um país aí com grandes cérebros, a gente não tem dúvida disso. O problema é que se ela vai conseguir entregar um volume de drones que modifique efetivamente o cenário militar na guerra na Ucrânia. Eu acho isso muito difícil, em virtude da produção russa, em virtude do fato de que os russos estão recebendo ajuda dos chineses, dos iranianos e provavelmente dos norte-coreanos. Então eu acho muito difícil isso mudar nesse aspecto. É difícil quantificar no momento. Como é difícil, por exemplo, também quantificar o que está acontecendo em Kursk. Tem gente que fala que a Ucrânia já perdeu 4 mil soldados ali. Pode ser. Muitas fontes da Ásia estão falando aí, estão indo nessa direção. Mas é difícil avaliar no atual momento. Eu penso que Kursk pode ter sido um sucesso propagandístico, né, para a Ucrânia e para o moral do exército ucraniano também. Mas eu assim tenho muitas dúvidas se isso vai produzir resultados perenes em virtude dos avanços russos ali na região de Pokrovsk, etc., que acaba sendo mais importante para a Ucrânia. A gente nota que a Rússia não priorizou as operações de Kursk. Isso aí é uma coisa que é quase certeza. Os russos não estão priorizando, eles não estão levando muito a sério. E o russo é meio complicado entender o que eles querem fazer efetivamente. A avaliação que os russos fazem do cenário militar é uma coisa para um ocidental sempre muito difícil de aquilatar, de dar uma visão com precisão. Quando um ocidental avalia os movimentos militares russos com a regra ocidental, ele já falha. Então, como no momento a única régua que eu ainda possuo por ser um ocidental é essa, eu tomo muito cuidado com as avaliações dos russos. Quanto aos objetivos ucranianos, eu não tenho dúvida aí. Era, além de fazer com que a Rússia trouxesse as tropas da região de Pokrovsk e aliviasse o front, eles também querem bagunçar o coreto do Putin. Não sei se conseguiram nenhuma coisa nem outra. Divergir as tropas russas, eu acho que não. Mas bagunçar o coreto do Putin a gente só vai saber dentro de alguns meses aí. Eu penso que todas as batalhas que acontecem na guerra da Ucrânia, a gente só fica sabendo o resultado alguns meses depois. Foi assim naquela ofensiva ucraniana lá em 2022, foi assim na ofensiva de 2023, também todo mundo falava a Ucrânia tá ganhando, daí a pouco se mostrou que era um desastre. Então acho que esse caso de Kursk mesmo é outro. Nós vamos ter que esperar uns meses aí, umas semanas ou uns meses para ter um diagnóstico bastante preciso. E nós vamos estar acompanhando aqui no canal Arte da Guerra. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Você comente, deixe seu comentário, compartilhe, coloque em todas as suas redes sociais, cheque a sua inscrição, vamos chegar a 500 mil inscritos. Quem puder ajudar com super sticker ou super chat, você está contribuindo para o crescimento da nossa mídia. Você também pode se tornar membro do Clube de Canais ou também, tá, contribuir com o Pix que se encontra aqui na descrição, que você nos ajuda a crescer para fora do YouTube, porque muitos vídeos do canal são censurados em virtude aí dos temas sensíveis que nós abordamos aqui. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente volta daqui a pouco, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.